que é uma progressão geométrica, né, pessoal? Progressão geométrica é a sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por uma constante. E essa constante nós chamamos de razão da PG e representamos por um Q minúsculo. Da mesma maneira que fizemos com a PA, toda vez que nós vamos representar uma sequência, representaremos por A1, A2, A3, A4, onde este A representa o termo e o índice representa a posição do termo, né? Então, eu já parti aqui para os exemplos, para nós ganharmos tempo, porque a PG é um pouquinho mais longa, né? Olha aqui, isso é uma PG. 2, 6, 18, 54, 162. O que você está observando aqui? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162. Ou seja, todo termo é o anterior multiplicado por 3. Então, podemos dizer assim, que nesta PG, o primeiro termo vale 2, a razão vale 3. E o que eu noto nessa PG? Os valores estão sempre aumentando. Então, nós vamos classificar essa PG como sendo uma PG crescente. Olha o segundo exemplo. 3, 1, 1 terço, 1 nono, 1 27avos. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou sempre multiplicando por 1 terço. Enxergam isto? Olha, 3 vezes 1 terço, 1. 1 vezes 1 terço, 1 terço. 1 terço vezes 1 terço, 1 nono. 1 nono vezes 1 terço, 1 27avos. Portanto, temos aqui uma PG, onde o primeiro termo é 3 e a razão 1 terço. O que está acontecendo com esses valores? Estão diminuindo. Então, temos aqui uma PG decrescente. Olha o outro exemplo que eu coloquei para vocês. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Isso é PG? É sim. É uma PG onde cada termo é o anterior multiplicado por 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Assim como nós tivemos a PA, onde nós tínhamos os termos também todos constantes, sendo que cada termo era o anterior somado com 0, que é o elemento neutro da soma, não é? Então, aqui nós temos primeiro termo da minha PG 8 e a razão 1. Essa é uma PG constante. E coloquei aqui mais um exemplo a vocês. Olha, 2 menos 4, 8 menos 16, 32 menos 64. O que está acontecendo aqui? 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, 8. 8 vezes menos 2, menos 16. 16 vezes menos 2, mais 32. Ou seja, temos aqui uma PG onde o primeiro termo é 2 e a razão menos 2. Razão negativa faz com que os termos fiquem oscilando em termos de sinal, não é? Ora positivo, ora negativo. Então, por isso que essa PG, ela é classificada como uma PG oscilante. Ficou claro tudo isso, pessoal? Pois bem, então agora vamos falar sobre o termo geral de uma PG. Quando eu quiser achar um termo qualquer, eu tenho só primeiro termo razão e quero o 25º. Preciso fazer a sequência toda? Não, nós podemos montar uma fórmula para isso. E vamos deduzir essa fórmula. Bem, para você definir bem uma PG, você precisa conhecer primeiro termo e a razão. A partir do momento que você conhece o primeiro termo e a razão, quem vai ser o segundo termo? Vá pela definição. É o anterior vezes a constante. Conheça o segundo termo, quem vai ser o terceiro? É o anterior, que é o segundo,
vezes a constante. Mas o segundo é A1 vezes Q, que eu estou multiplicando por Q novamente, então isso vai ser A1 Q quadrado. Quem é o quarto termo? O quarto termo é o anterior, terceiro, vezes Q. Mas o terceiro quem é? É A1 Q quadrado, que eu vou multiplicar por Q e vou ter A1 Q ao cubo. Quem vai ser o A5? O A5 é o anterior, que é o A4, vezes a razão. Mas quem é A4? A1 Q ao cubo, vezes Q, que vai dar, então, A1 Q à quarta. Então, agora, vamos entender. Olha aqui. A2 é A1 vezes Q. A3 é A1 Q quadrado. A4 é A1 Q ao cubo. A5 é A1 Q à quarta. Quem é A6? A6 é A1 vezes Q à quinta. Quem é o A10? O A10 é A1 vezes Q a 10 menos 1, que é a nona. Então, eu sou capaz de montar uma fórmula para um termo N qualquer. Quem vai ser o AN, gente? O AN vai ser o A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1. Esta é a fórmula do termo geral. Ficou claro? Pois é. Vamos usar essa fórmula? Então, vamos lá. Baixaram a lista de exercício? É de lá que nós vamos tirar um exemplo. Vamos lá. Eu quero que vocês leiam comigo o exercício número 2. Ele diz assim: uma pesquisa acompanhou o crescimento de uma colônia de bactérias. Na primeira observação, constatou-se um total de 1.500 bactérias. Observações periódicas revelaram que a população da colônia sempre duplicava em relação à observação imediatamente anterior. Em que observação a colônia alcançou a marca de 375 vezes 2 elevado a 55 bactérias? Pessoal, será que nós entendemos? Olha, estamos analisando o crescimento de uma colônia de bactérias. Na primeira observação, nós verificamos que tínhamos 1.500 bactérias. E aí, observou-se que em observações periódicas, o que quer dizer isso? Observações com o mesmo intervalo de tempo, dentro de um período. Lembra do período das funções seno e cosseno? E observações periódicas revelaram que a população da colônia sempre duplicava em relação à observação imediatamente anterior. Então, é sinal que na primeira observação eram 1.500, na próxima, 3.000. Na próxima, 6.000. Na próxima, 12.000. E assim por diante. Então, na verdade, o que nós estamos montando aqui? Nós estamos montando uma PG, onde o primeiro termo é 1.500 e a razão é 2. Mas o que o exercício quer de mim? Ele quer que eu encontre qual foi a observação. Então, o que é isso? Qual foi a observação? Essa aqui é a minha primeira observação, segunda, terceira, quarta. Então, em termos de PG, qual é a observação? É pedir N. Tá? Qual é a observação quando a colônia alcançou
375 vezes 10 a 55 bactérias. Então, este é o nosso AN. Olha aqui. 375 vezes 2 elevado a 55. Esse é o nosso AN. Como vou encontrar esse AN? Eu vou aplicar a fórmula do termo geral. Eu sei que AN é A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. O meu AN, 375 vezes 2 elevado a 55. O A1, 1.500. A razão, 2 elevado a N menos 1. Será que esses números são números múltiplos? Será que 1.500 divide divisão exata por 375? Dá uma olhadinha. Olha aqui, ó. Eu tenho 150 por 300, não dá, mas eu tenho 1.500, 4 algarismos. Eu vou pegar os dois primeiros. 15 por 3 daria 5. Vamos colocar uma unidade abaixo? 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 7, 28 e 2, 30. Para 30, nada. 4 vezes 3, 12 e 3, 15. Então, eu posso dar uma simplificadinha aqui, ó. Isso vai dar 1 e isso vai dar 4. Mas vocês também sabem que 4 é 2 elevado ao quadrado. E aqui ficamos com uma multiplicação de mesma base. O que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. N menos 1 mais 2 vai dar N mais 1. Portanto, caímos numa exponencial. Bases iguais, igualamos os expoentes. N mais 1 tem que ser igual a 55. Então, N tem que ser igual a 55 menos 1, ou seja, N é igual a 54. O que significa esse N? Significa que eu estou na 54ª observação. 54ª observação. E, portanto, respondemos o que o exercício queria de nós. Em que observação a colônia alcançou este tamanho, não é? Que vai ser, então, a nossa alternativinha B. Entenderam? Normalmente, progressões caem na forma de problema. E quem tem que reconhecer a progressão somos nós, tá? Então, você tem que saber tirar o primeiro termo, tirar a razão e saber se você quer achar N ou a N. Entender o enunciado com bastante clareza, tá?